Então, galera, dando prosseguimento ao assunto sobre a política econômica social dos tempos de hoje, as críticas e soluções propostas, nós temos a questão da sociodemocracia, que é uma vertente do socialismo com o capitalismo. Trabalha com liberdades das empresas e o Estado também ele procura minimizar os efeitos da população em três áreas: saúde, educação e emprego. Bom, a humanidade percebeu, vamos colocar assim, a Europa, que após a Revolução Francesa e Inglesa foi importante porque estabeleceu uma nova forma política de pensar, baseada na liberdade e na propriedade privada, quer dizer, a iniciativa do mercado. Então, isso abriu portas para a burguesia, uma classe social que vai substituir a monarquia absoluta. Então, essa doutrina liberal, infelizmente, ele deu continuidade à desigualdade social. Alex Tocqueville, que foi um teórico francês, ele percebeu que a liberdade nos Estados Unidos era diferente da liberdade pós-Revolução Francesa na França, porque ele percebeu que as regalias continuavam ainda. Então foi uma liberdade meio que baseada numa elite, e o povo continuou na exploração de sua mão de obra. Então, e ele percebeu também que havia baixos salários e os direitos, né, escasso. Quer dizer, as pessoas não tinham como acumular dinheiro, porque o que eles pagavam era muito e o que eles ganhavam também era muito. Então, esse alto nível de desemprego desencadeou, quer dizer, provocou várias crises econômicas no início do século XX. Quando no século de 1901 até 2000 era o século XX. Então, no ano de 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York desencadeou uma crise mundial. No Brasil, a questão da política café com leite provocou a rebelião, a crise de 1930 com o Estado Novo, Getúlio Vargas. Então, o mundo todo ele sofreu consequências. Então, houve um economista inglês chamado John Maynard Keynes que desenvolveu uma teoria econômica que visava manter o emprego a fim de evitar novas crises. O emprego percebeu-se que seria o baluarte, a pedra de alicerce para que possa minimizar os problemas sociais. Quer dizer, as pessoas com emprego podiam consumir produtos, comprar produtos. Então, assim, as teorias, tanto capitalistas como socialistas, eles se convergem num único ponto chamado economia. O país com economia avançada, ele pode produzir e pode desenvolver. Então, o ponto principal da proposta social-democrata é um Estado democrático de direito, que garanta toda a população serviços básicos, criando assim um estado de bem-estar social. Assim, isso fez com que vários setores privados e economistas se posicionassem contra essa prática política. Quer dizer, algumas elites sentiam-se meio que chocadas, contrariadas. Quer dizer, o Estado não é para intervir. Eu quero ter minha liberdade de criar meus aglomerados, minhas cooperativas. Então eu não quero que o Estado restrinja regras na minha economia de mercado, na minha livre iniciativa. Então isso foi uma crítica. E essa crítica foi chamada de neoliberalismo. Então, assim, na visão liberal, o mercado, o Estado, ele tem que ser mínimo possível. E já uma visão mais radical do liberalismo, ele via essa crítica do Estado social-democrata. Ele dizia, inclusive, que devia haver o desemprego, porque seria uma questão de um banco de pessoas.
ociosas, prontas para substituir as outras. Então, o desemprego para o neoliberalismo é positivo nesse sentido. Um ponto positivo da social-democracia é que o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, foi, foi, foi muito alto. Haja vista que a educação melhorou, a saúde, emprego, né? Que a Finlândia, o próprio Canadá, tem alguns países da Europa, da Holanda, eles têm um desenvolvimento muito alto. Né? Desenvolvimento alto. Então, são países desenvolvidos, porque usaram essa proposta política da social-democracia, diminuindo a desigualdade social, diminuindo as taxas de criminalidade e o analfabetismo próximo de zero. No Brasil, a social-democracia tem um exemplo, o SUS, né? Sistema Único de Saúde. Quer dizer, é um ponto positivo. Quais os pontos negativos da social-democracia que a gente pode perceber, então, a partir daí? Inchaço do Estado. O Estado ele gera dividendos, dívidas, débitos, o que vai aumentar as despesas. Nesse sentido, o Estado tem que repassar esse inchaço nos impostos. E aí, outro ponto negativo, o Estado vai ter que interferir na economia. Bom, pontos positivos: bom emprego, né? Oferta de emprego, porque o Estado ele vai colocar propostas para as empresas, benefícios, redução de impostos para as empresas ter mais emprego, ter mais trabalhadores, redução da desigualdade social e melhor qualidade de vida. Bom, esse estudo foi feito justamente para vocês entenderem a questão do neoliberalismo, que foi uma prática utilizada nos Estados Unidos, no chamado New Deal, pós Segunda Guerra Mundial, para contrabalançar a social-democracia da Europa. E aí é por isso que os Estados Unidos é considerado a nação mais neoliberal, onde a privatização, quer dizer, venda de empresas de serviços públicos básicos a empresas privadas, seja comunicações, água, a questão da energia, da saúde, que está iniciando isso. Então, a questão das explorações, dos minérios, que é o sistema primário de economia. Então, tudo isso, as empresas privatizadas vão arcar esse mercado, na Petrobras, no caso do Brasil, a Vale do Rio Doce. Então, isso provoca consequências graves no país. Então, espero que vocês possam analisar a questão do neoliberalismo e da social-democracia e ver qual seria o melhor para o Brasil, né? Então, muito obrigado.